Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o convite da Federação Espírita do Rio Grande do Sul para estar aqui na cidade de Gramado, participando do 8º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. A temática que nos foi proposta, a justiça da desencarnação, melhor seria abordada, com certeza, por um jurista. Porque no que toca ao assunto da justiça, talvez um psiquiatra possa encontrar outras razões para enfocar o tema. A mim, na atividade de médico e psicoterapeuta, dentro do campo da psiquiatria, me faz naturalmente pensar que a questão da justiça da desencarnação tenha necessariamente, num primeiro momento, a ver com qual a finalidade da nossa vida na Terra. Para a doutrina espírita, desencarnar é completamente diferente de morrer. No conceito de morte, existe a premissa de que nós aniquilamos a vida. O Espiritismo nos mostra que é impossível aniquilar a vida. O que nós podemos é terminar com a forma da nossa vida. Nós podemos terminar com a nossa existência. Nós podemos matar o nosso corpo físico, mas jamais poderemos matar a nós mesmos. De tal modo que a existência no plano físico, ela se converte num grande desafio para cada um de nós. Porque se nós analisarmos profundamente a questão, nós veremos que enquanto humanidade, enquanto seres humanos, nós temos muitos desafios, muitos conflitos e muitas situações que nos convidam a tentarmos viver como se a única vida que nós tivéssemos fosse apenas a vida material. Eu gostaria inicialmente, nessa reflexão que proponho a todos vocês a fazermos neste dia, a refletirmos acerca de uma pequena história, uma metáfora, mas que fala muito sobre a realidade da nossa vida na Terra. O que será que nos espera quando nós desencarnarmos? O que será que nós precisamos fazer no mundo físico para chegarmos na condição mais favorável no plano espiritual? Conforme André Luiz, como já foi citado, na sua obra Missionários da Luz, quando ele nos mostra a condição de completistas, que é exatamente a condição de quem consegue aproveitar todas as oportunidades que a vida material lhe deu. E quando o Espírito Alexandre diz que raros são os seres humanos que conseguem chegar no momento do desencarne na condição de completistas. De modo que a maioria de nós desencarna sem conseguir aproveitar todas as oportunidades que a vida física nos deu e chegarmos ao plano espiritual na condição ideal ou na melhor condição para ingressarmos no plano espiritual. Semana passada, desencarnou o seu João da Silva. Vocês conhecem o João da Silva? Ele chegou no plano espiritual e encontrou Deus. E Deus fez uma única pergunta para ele: quem és? Eu sou o João da Silva. Mas eu não perguntei o teu nome.
Eu perguntei: quem és? Porque o nosso nome é um nome relativo à existência. Não é o nosso nome definitivo. Quem és? Bom, eu sou o João da Silva. Eu fui um médico na Terra, muito conhecido, porque nós médicos temos esta tendência. Na medicina, assim como em outras profissões, aqui na Terra, muitas vezes quando a pessoa se anuncia, ela acredita que isso pode lhe abrir portas. E ao chegar diante de Deus, ele diz: não, eu fui médico na Terra, e o senhor não precisa me chamar de doutor, mas... Porque muitas vezes o DR já é quase parte da personalidade da pessoa, né? Ela já se apresenta com esse designativo. Nós, médicos, advogados, enfim. Deus olhou para ele e disse: mas eu não perguntei a tua profissão. Quem és? Mas é que é importante, porque eu fui médico na Terra, mas eu fiz parte do Mais Médicos lá. Eu fiz parte lá na pátria do Evangelho. Aí ele começou a apelar já para tentar mostrar que ele fazia parte de um segmento aonde é possível que tenha mais valor. Deus olhou para ele e disse assim: mas eu não perguntei a tua profissão e quero te dizer o seguinte, que raros são aqueles que chegam no plano espiritual médicos, porque a maioria dos médicos perde o diploma na hora que desencarna. Porque para chegar aqui e receber o título de doutor, precisa bem mais do que o exercício comum da medicina, é preciso bem mais do que fazer parte de qualquer plano profissional. Quem és? Ele pensou: puxa, eu devia ter dito que eu era professor, né? Porque como professor pode ser que no plano espiritual, depois da morte, tem algum valor, né? Quem és? Quem és? Bom, eu sou João da Silva, sim, um profissional qualquer, já deu uma diminuída, baixou um pouco a ênfase. Eu fui espírita. Nunca façam isso. Nunca façam isso. Porque tem certas coisas que a gente não deve dizer, por uma razão muito simples. Mais será pedido aquele que recebeu. Então, eu sou espírita, eu fui até presidente de centro espírita, ajudei a organizar congressos para um monte de gente, fiz muita caridade, porque ainda há entre nós uma crença de que é o que nós fazemos que nos credencia a estarmos melhor quando desencarnarmos. Quando Jesus falava que nós seríamos avaliados pelas nossas obras, Ele não estava dizendo que nós seremos avaliados pelo que nós fizemos, mas sim pelas obras que nascem a partir do que nós fomos. Existem as obras externas e existem as obras internas. Participar de um movimento necessariamente não transforma a pessoa em mais evoluída. Ela poderá estar se comprometendo mais, dependendo do quanto ela cria um descompasso no seu desenvolvimento emocional e espiritual, com o valor que ela empresta à importância da obra a qual ela representa. Eu sou espírita. Pois não? Eu não te perguntei a tua religião. Eu não te perguntei os eventos que tu participaste. Eu não perguntei
os acontecimentos externos que tu proporcionaste. Quem és? Bom, eu fui João da Silva, casado, pai, 3 filhos. Quem és? Eu não sei. Então retorna e descobre. A finalidade da nossa vida na Terra é responder essa pergunta: quem nós somos? E a partir do que nós somos, podermos agir de modo compatível aquilo que nos foi ensinado há mais de 2000 anos por um simples Galileu. Porque o maior de todos não precisou nascer num berço especial, não precisou de um título, não tinha onde descansar a sua cabeça. A única notícia que se tem dele, que ele tem escrito, foi quando ele escreveu na areia para salvar do apedrejamento a mulher que todos tinham como uma pessoa de má vida e que, no entanto, se transformou numa das maiores seguidoras e apóstolas do cristianismo. Ele não escreveu livros, ele não fez palestras, ele não foi presidente de nada, ele sequer representou uma ordem familiar, não se preocupou em criar um segmento religioso e, no entanto, nos deu o maior ensinamento que nós ainda não aprendemos. Se nós já tivéssemos aprendido, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui na posição nem de quem está ouvindo, e muito menos na condição de quem está falando. Ele nos ensinou que existem várias virtudes que nós devemos desenvolver para sermos julgados na nossa desencarnação. E o tema é desencarnação, mas veremos que o julgamento ele não começa no momento da morte física. O julgamento ele começa no instante que nós estamos desde já vivenciando. E nessas virtudes que ele tão bem nos noticiou durante toda a sua passagem entre nós, nós vamos encontrar a síntese, conforme já falamos noutra oportunidade aqui, no Sermão da Montanha. E hoje pegaremos apenas uma das virtudes, que sintetiza o início da caminhada, e que nos fará refletir acerca de tudo que nós precisamos fazer para darmos sentido, significado e razão para a nossa existência. Ele nos disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala em bem-aventurados os pobres de espírito, ele está nos falando de humildade. Pois bem, humildade. A nossa encarnação, ela nos é proporcionada fundamentalmente para nós, nos conhecendo a nós mesmos, nós desenvolvermos, em primeiro lugar, e muito atentamente, humildade. Vamos refletir. Nós temos conceitos equivocados em relação à nossa vida. Quando nós nascemos no mundo físico, através do nascimento, que nós encarnamos, nós dizemos que começou a existência. E quando nós desencarnamos, nós dizemos que nós fomos enterrados. Todo mundo aqui já foi, ou irá, ao enterro de alguém. A doutrina espírita nos mostra que nunca ninguém foi enterrado no mundo físico. Porque qual é o nome do nosso planeta? Terra. Então, quando nós viemos para a Terra, do plano espiritual, quando nós viemos para a Terra, nós fomos enterrados. Nós somos todos enterrados aqui. E quando nós saímos da Terra, quando nós perdemos o nosso corpo físico, nós somos
desenterrados. Portanto, a partir de hoje, quando vocês forem num velório e perguntarem para vocês aonde vocês estão indo, vocês vão dizer: estou indo no desenterro de fulano, no desenterro de ciclano, porque ele não está sendo enterrado, ele está sendo desenterrado. O que está sendo enterrado é seu corpo. Ele, o ser, acaba de ser desenterrado. Por outro lado, se vocês forem na maternidade para dar um presente para uma mãe que acaba de ter o seu filho e perguntarem para vocês onde vocês estão indo, vocês dirão: eu estou indo visitar mais um enterradinho que acaba de chegar no planeta Terra. O Espiritismo dá um nó na nossa cabeça. Ele nos mostra que ao virmos para cá, estamos fazendo parte, portanto, da nossa humanidade. Quando nós fomos enterrados aqui, nós deixamos de ser espíritos e passamos a ser homens. E passamos a ser humanos, para fazermos parte da humanidade. É curioso, mas a palavra humanidade tem a mesma origem da palavra humildade. Humanidade, humildade. Tanto humanidade quanto humildade têm origem no prefixo humus. Tem origem na palavra humus. Você sabe o que significa humus? Humus significa terra, significa barro, significa esterco, significa adubo. Portanto, para nós sermos humanos e humildes, nós temos que ter a base da humanidade, a nossa base do humus. Nós temos que estar em contato com o nosso barro, com a nossa terra. Muito cuidado quando nós falarmos mal dos instintos, porque o instinto sexual, a agressividade, fazem parte do nosso humus. Se nós perdermos conexão com a nossa humanidade, nós seremos espíritos sem corpo, sem humanidade, sem base. A doutrina espírita não é uma religião que prega que nós temos que nos espiritualizar, nos desvinculando das nossas bases humanas. Muito pelo contrário. Nós não podemos reprimir, nós não podemos esconder a nossa humanidade. Porque se nós escondermos o nosso humus, nós nos afastamos da nossa humildade e nos tornamos vaidosos, nos tornamos orgulhosos. Passamos a nos apresentar com os designativos, com as definições externas, com as aparências. Passamos a nos relacionar de uma forma distinta e precisamos tomar cuidado, inclusive na condição de espíritas, porque se nós não tomarmos cuidado, nós temos um risco muito grande de nos distanciarmos das outras pessoas, porque muitas vezes nós temos a sensação de que nós sabemos mais do que os outros. No enterro, eu já encontrei pessoas num enterro que, diante de pessoas chorando pelo seu ente querido que desencarnou, comentaram: que ignorância estar chorando, porque a morte não existe. E se não cuida uma pessoa dessas, ela encosta do lado daquele que está chorando e começa a dar um curso de ESD, explicando que aquele sofrimento poderá interferir
nos sentimentos daquele que desencarnou e vai lhe colocar uma culpa extra de que ele tem que se equilibrar naquele momento para não prejudicar aquele que partiu. Gente, cuidado para não se distanciar do humus. Tem certos momentos na vida da gente que a gente tem que deixar o conhecimento de lado. Chegar do lado da pessoa, colocar a mão no ombro e dizer assim: pode contar comigo para o que tu precisar. Ah, mas tu és espírita, o que tu pode me dizer? Eu não sei o que eu posso te dizer. Porque eu nunca perdi um filho. Porque eu nunca perdi uma esposa. Então, por mais que eu tenha conhecimentos, eu não posso ter a arrogância de querer ensinar para quem está vivendo uma realidade que eu não vivi, como é que ela tem que se portar diante daquele acontecimento. O pior tipo de vaidade que existe é a vaidade intelectual. Ela é muito mais perigosa do que a vaidade do corpo, da pessoa que se olha no espelho. A vaidade intelectual é da pessoa que quer ensinar. Quando nós tomamos contato com a doutrina espírita, nós tomamos contato com muitos conhecimentos valiosos, mas se nós não tomarmos cuidado e nos distanciarmos do nosso humus, nós criamos uma casta. Nós criamos uma rede de pessoas que se sentem saber mais do que os outros. Eu não sei. Se nós que estamos aqui hoje teremos melhores condições no desencarne do que daquela pessoa que nunca ouviu falar desses conceitos que nós estamos falando aqui e que, no entanto, é capaz de ser humano, de ser uma pessoa bondosa, de ser uma pessoa coerente, de uma pessoa que abrace sem ter vergonha dos outros, que seja capaz da solidariedade. Não será perguntado para ela qual o seu conhecimento, no que ela acreditava, quais eram as suas crenças, quais são as coisas que ela fez. Quem és? E Jesus já nos mostra, através do exemplo dos fariseus e publicanos, dos escribas, o risco do conhecimento. O risco de nós estarmos sentindo ou termos a sensação de que nós temos alguma coisa além do que das outras pessoas. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec aborda a questão do porvir e do nada. E um capítulo interessante, no capítulo 2, um subtítulo, no qual ele diz: por que os espíritas não temem a morte? E é claro que o codificador ali, ele aborda o porquê que os espíritas podem ter motivo suficiente para não temer tanto a morte. Um deles é saber que a morte não é o fim. Ao sabermos que a vida continua, nós não precisamos temer a aniquilação completa. Então nós poderemos chegar, no momento do desencarne, com um estado de serenidade maior do que daquele que acha que estará desaparecendo, que ingressará no nada e não deixará rastro nenhum. Diz Kardec que no momento que nós sabemos que não há um céu definitivo ou um inferno definitivo, nós podemos entrar no plano espiritual para seguirmos a nossa trajetória. Então as ideias de punição eterna, do diabo, do inferno, já não precisam mais fazer parte do nosso imaginário. Então o Espiritismo pode construir a ideia de nós não termos mais medo da morte. Mas o que pode nos fazer enfrentar os acontecimentos da nossa vida e chegarmos no momento do desencarne de uma forma mais tranquila não são apenas os conhecimentos, mas o que a pessoa faz da sua vida, o que ela consegue nutrir a sua existência, do que ela consegue fazer durante o momento que ela está antes da morte. Vamos fazer um teste aqui. Nós somos espíritas e todos nós temos medo da morte. Por exemplo, se vocês pegarem o telefone, ligarem para um número qualquer e do outro lado atender uma pessoa que diz assim: funerária, você é o próximo, pois não? Funerária, sua roupa está pronta? Qual é a sensação? Deus me livre.
Pode ser que seja um recado. Porque pela lei de conservação, nós estamos irremediavelmente ligados a valorizar a vida na Terra. A nossa vida é aqui. Nós precisamos valorizar a nossa vida aqui. E o temor da morte é um temor, antes de mais nada, um temor humano. O que nós podemos trabalhar dentro de nós são os conhecimentos para levarmos uma vida além da materialidade, além dos apegos materiais, além dos valores meramente mundanos e materialistas. Aí sim, aí estaremos construindo dentro de nós aquilo que realmente é necessário para nós sermos coerentes aos conhecimentos espíritas. No início desse ano, desencarnou uma das pessoas mais extraordinárias que eu tive a oportunidade de conhecer nessa existência, a quem prestamos uma homenagem respeitosa pela nossa admiração, pela pessoa que foi no plano físico e por quem continua sendo no plano espiritual. A doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. E presidente da Associação Médico Espírita Internacional, capaz de nos demonstrar, através do seu ser, a legitimidade do ser que ela foi, a obra que ela construiu e do exemplo que nos deixou. Conversávamos com a doutora Marlene praticamente durante toda a semana. Ela não tinha vergonha nenhuma de expor as suas ideias, algumas delas contraditórias, que nós não concordávamos, e ela achava lícito que poderíamos perfeitamente termos ideias diferentes e sermos todos espíritas, e nos respeitarmos, e não precisarmos nos dividir. Ainda assim, capaz de ter reações extremamente humanas, principalmente quando defendia a vida, quando falava contra o aborto. Era capaz de ir na sua idade e já na sua condição combalida para Brasília para defender junto ao Congresso Nacional contra a ideia do aborto e permanecer lá por horas a fio, sabendo que seria uma voz vencida, capaz de atravessar vários países pagando por conta própria todas as suas viagens, assim como ela ensinou a todos nós da AME Brasil a fazer, a defender as ideias da imortalidade, de uma medicina mais humana, de uma prática efetiva de ser humano. Essa mesma doutora Marlene nos contava que Chico Xavier dizia a ela que ele não entendia como que as pessoas, muitas vezes espíritas, nos enterros, passavam por cima dos seus próprios sentimentos, entendendo muito mal a mensagem da doutrina espírita. E ela nos confidenciava que o Chico dizia que diante da morte física, por mais que a gente saiba que aquele espírito está fazendo parte agora de um plano espiritual, e isso nos é confortador, a dor da ausência física nos é legítima. E a ausência magnética da pessoa no plano físico é uma perda. Porque é como se um filho nosso subitamente deixasse a nossa convivência e fosse morar num outro país onde não há a mínima chance de falar por telefone, por Skype, por Facebook. E nós soubéssemos que iríamos passar 30, 40, 50 anos sem o ver, sem poder dar um abraço. Há um desequilíbrio magnético inevitável. Portanto, diante de uma desencarnação, principalmente uma desencarnação súbita, nós precisamos ter muita serenidade para não julgarmos a quem quer que seja e para não nos julgarmos diante dos sentimentos que nos ligam ao nosso humus, que nos ligam à nossa humanidade. Há dois tipos de desencarne. Existe um desencarne lento e o desencarne súbito. Todos nós, de alguma forma, dizemos que nós queremos desencarnar sem nos dar conta, porque nós não gostamos muito da ideia do sofrimento no momento do desencarne. Então as pessoas dizem, eu quero morrer dormindo, ou eu quero morrer de infarto. Dizem os espíritos que esse desencarne não é bom para o espírito, porque dificilmente o espírito está preparado para se ver numa outra realidade de uma hora para outra. E chegam a nos dizer que o desencarne ideal é o desencarne lento.
ou por velhice, ou por doença. Certa feita, eu estava fazendo essa palestra num outro lugar e eu digo, é o desencarne que eu desejo a todos vocês. E alguém da primeira fila disse assim, obrigado igualmente. Porque no processo lento de desencarne, há um desligamento gradativo celular. Assim como na reencarnação, nós não viemos para o mundo físico de forma súbita, nós necessitamos nos desenvolver célula por célula, desde a fecundação, aonde o espírito já está, até 9 meses depois, mais ou menos 270 dias, quando nós nascemos no mundo físico, saímos de dentro da barriga da nossa mãe, a reencarnação ela está se processando. E quando nós nascemos no mundo físico, nós ainda não estamos reencarnados. O que muita gente se esquece é que a reencarnação só se completa mais ou menos aos 7 anos de idade. Portanto, desde o momento da fecundação até em torno dos 7 anos de idade, nós não estamos totalmente reencarnados. Por quê? Porque a mudança de um estado de realidade, de uma dimensão para outra, exige tempo. O ideal, considerando a média normal da humanidade, o nível evolutivo médio das nossas condições evolutivas, o ideal para nós é a desencarnação mais lenta. Porque assim como nós demoramos um tempo para reencarnar na desencarnação, há um desligamento progressivo das células. Nos casos de doenças graves, terminais, embora o corpo físico esteja definhando, aqueles espasmos estejam indicando dor, espiritualmente está havendo uma histogênese, significa reconstrução de tecidos perispirituais, de modo que ao espírito, quando ele se vê fora do corpo físico, ele terá muito mais chances de estar inteiro no momento do desencarne, tendo passado por esse processo, do que se ele desencarnar subitamente. Vocês devem estar se perguntando, sim, mas e a evolução espiritual? É claro que o que determina a qualidade do desencarne em si não é necessariamente o tipo de morte, se é súbita ou se é lenta, mas sim as condições morais do espírito. Nas condições morais, mesmo no desencarne súbito, seja um desencarne coletivo, seja num desencarne por um acidente ou por uma doença fulminante, o que contará a favor do espírito será o que ele tenha construído durante a sua vida. É nesse ponto que a justiça da desencarnação irá valer mais, pesar melhor, a condição que nós chegamos no momento do desencarne. Mas considerando que a nossa condição média evolutiva é mais ou menos igual, e serão raros aqueles que terão evoluído mais de forma significativa durante a sua existência, ainda assim, a desencarnação lenta há que proporcionar melhores condições do que aquela desencarnação súbita. É por isso que no caso do suicídio é uma quebra de contrato. Porque o espírito não entendendo isso, a pessoa não entendendo isso, não entendendo que ao matar o seu corpo, ela não tira a vida, ela interrompe o processo de resgate e de crescimento que está em andamento naquele momento. É como pegar uma conta, nós estamos devendo uma conta, e nós pegamos a fatura e rasgamos. Se nós rasgarmos a conta, nós não ficamos sem dever a conta. Nós simplesmente ficamos sem o boleto. Ficar sem o boleto significa ficar sem o corpo físico. Então, para todos aqueles que, de forma equivocada, estejam desejando uma morte súbita realmente, o melhor é nós avançarmos na existência e procurarmos fazer o melhor. No livro Ação e Reação, de Chico Xavier, obra de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier,
Existe uma situação que eu quero relatar para vocês, para a nossa reflexão. Ele nos conta, nesse livro, a situação de espíritos que, ao chegarem no plano espiritual, se depararam com a sua realidade espiritual nua e crua, que levaram a vida no plano físico sem cogitarem da importância da vida física no desenvolvimento moral. Não cogitaram na questão da imortalidade. E sobre isso queremos fazer algumas reflexões. Estava André Luiz acompanhando o trabalho da espiritualidade junto a esses espíritos resgatados, e ele diz o seguinte, que numa mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, respirando apenas. Para referir-nos com franqueza à criatura sob nossos olhos, cabe afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados de que já fora objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, o aumento volumétrico do instrumento perispirítico, do perispírito, se fazia mais desagradável era justamente na máscara fisionômica, no seu rosto. Em todos os traços se confundiam qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha à guisa de cabeça. Ou seja, ele estava diante de alguém como deformado. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali de imediato o alívio que se deve aos acidentados comuns? Druso era o espírito orientador que acompanhava André Luiz. Percebendo a pergunta silenciosa, explicou. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns. Vejam que curioso, o espírito não tinha sido sequer identificado. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? Perguntou o colega de André Luiz. Por enquanto não sabemos, diz o interlocutor, o orientador. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido colher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental. Ou seja, é alguém que desencarnou tomado pela influência de obsessores. E essa influência de obsessores deformou o seu corpo espiritual. André Luiz pergunta, poderemos conhecer a razão de surpreendente deformidade sob nosso exame? Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou, vamos ouvi-lo. Mas ele dorme? Pergunta André Luiz. Nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Em seguida, contrariando qualquer propósito de divagação, acentuou, desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajustemo-lhe a memória para que se liberte e fale. Ele começou a aplicar passes magnéticos, o mentor espiritual, naquele espírito recém-desencarnado, naquele homem recém-desencarnado, agora espírito, com a aparência deformada. E à medida que ele ia aplicando passes na região da fala, o espírito desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Pálpebras e mostrando os olhos esgazeados, começou a bramir. Socorro, socorro! Sou culpado. Não posso mais. Perdão. Dirigindo-se a Druso e tomando-o de certo por magistrado, exclamou, Senhor juiz, até que enfim eu posso falar. Deixe-me falar. O dirigente da mansão afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo, diga o que deseja. Aqui tem um ensinamento.
Todas as vezes que nós estivermos trabalhando no centro espírita e alguém chegar atormentado querendo colocar os seus sentimentos para fora, não vamos despejar a doutrina espírita para a pessoa naquele momento. É caridade dizer assim: fala, abre o teu coração, diz o que tu está sentindo. Porque é preciso a catarse emocional primeiro para qualquer ensinamento depois fazer sentido. Nós não podemos divulgar o Evangelho para quem está com fome. Nós temos que dar o que comer, temos que dar o que beber, para somente depois, num outro momento, oferecer a água viva, o alimento, através do sentimento de amor, de compaixão. Diga o que deseja. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade pequei, por isso é justo que eu sofra no inferno. Ele acreditava que estava no inferno. Estava no inferno, porque o inferno está dentro de nós. O fogo tortura minha alma sem consumi-la, e o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte do meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda, contudo a partilha me estorvava. Notei que os manos, os irmãos dele, tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Admiti, continuou o enfermo com acento mais firme, que somente poderia ser feliz aniquilando os meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco, inspecionando o grande lago do nosso sítio. Antes, porém, dele a beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga reclamaria, para um efeito seguro, e quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em trecho conhecido, onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhes os brados arrepiantes de horror, implorando socorro. Mas de nervos dormentes, a breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme meus aloucados propósitos. Abordando a praia e clamando por auxílio, com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luiz, o meu filho único. Fui um homem rico e tido por honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais, privilégios públicos, que a sagacidade e pela inteligência de quando em quando eu recordava meu crime. Nuvem constante a sombrear minha consciência, mas em companhia de Alzira, a esposa inovidável, procurava distrações e passeios que me tomassem a atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. Vejam, ele fez algo que eu quero comentar logo a seguir, que a maior parte das pessoas que não conhecem a doutrina espírita e não levam a sério a questão da imortalidade fazem. Acham que não estão sendo percebidas, que não estão sendo assistidas, que é possível fazer alguma coisa sem ser visto, que é possível roubar sem que ninguém saiba, que é possível passar pela existência fazendo de conta que é o honesto e que, no entanto, não é. Ele tinha uma esposa. Essa esposa era uma pessoa que lhe trazia felicidade, mas vejam a ironia. Ela adoeceu gravemente e da febre que a devorou por muitas semanas passou a loucura, com a qual se afogou no lago numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo,
se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos que eu supunha mortos se fizeram visíveis à minha frente, transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me em crime, o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão, até que, cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim! Estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Quando nós atendemos algumas pessoas com transtorno emocional, com transtorno de humor, muitas vezes nós encontramos, por exemplo, no caso de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que apresentam pensamentos ruminativos de culpa, com o sentimento de que podem ser condenadas a qualquer momento, que têm que fazer tudo certinho, porque se fizerem alguma coisa assimétrica ou algo diferente do que seria o perfeito, sentem-se condenadas, com ideias místicas de condenação. Muitos destes casos são pessoas que apresentam transtornos dessa natureza porque estão agora na justiça da desencarnação, passando pelo processo de julgamento, de auto-julgamento da própria consciência. Porque André Luiz nos diz no livro No Mundo Maior, que assim como nós temos neurônios sensitivos e motores, nós temos neurônios que registram as impressões da consciência. Portanto, amigos, todos aqueles que nessa existência sejam políticos, que estejam roubando e achando que estão enganando, não estão enganando, estão sendo percebidos, estão sendo julgados instantaneamente, primeiro pela própria consciência, a qual subvertem com a ideia de que por não estarem sendo vistos, não haverá julgamento. Esse julgamento acontece no campo da consciência em primeiro lugar, mas imediatamente as leis da vida proporcionam as experiências seguidoras para que logo a seguir ele venha, de alguma forma, a expiar aqueles fatos que em outras encarnações ficaram pendentes. É assim que dificilmente os transtornos emocionais, psiquiátricos, como é o caso da depressão, transtorno obsessivo compulsivo, a esquizofrenia, o transtorno do pânico, os transtornos mais dolorosos sob o ponto de vista da mente, não tenham na base complexos profundos de culpa, pendentes de outras encarnações. É a lei de causa e efeito operando na direção do restabelecimento do indivíduo. Quando o indivíduo entra em remorso, ele entra numa ideia, num pensamento ruminativo. Frequentemente isso acontece no plano espiritual. E ao estar no plano espiritual, o espírito, ao entrar em ruminação, ele grava um processo repetitivo automático de autopunição. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. No arrependimento, a pessoa sente a culpa, porque ao contrário do que muitos de nós pensam, o problema não é a culpa. Culpa não é problema, culpa é uma emoção necessária. Uma pessoa que não sente culpa, ela é uma psicopata. Os psicopatas não sentem culpa. Os indivíduos com personalidade antissocial não sentem culpa. A culpa, ela é necessária, mas o permanecimento na culpa gera remorso e ruminação.
Então, é necessária uma atitude de reparação. E na reparação, nós transformamos sentimentos de culpa em oportunidade de recomposição das nossas vidas. É por isso que é tão importante na nossa existência que nós saibamos a cada dia nascer de novo. Aquilo que Jesus nos ensinava, que ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, ele serve para a reencarnação, mas ele serve também para a necessidade que nós devemos ter de a cada dia renovarmos o nosso propósito de reconstrução de uma vida mais saudável, de uma vida mais feliz. Nós precisamos valorizar cada instante e sabermos que esse esquecimento temporário que nós temos durante a vida, ele realmente é uma bênção. Vocês imaginem se nós lembrássemos das nossas encarnações anteriores, tipo essas que nós lemos aqui. Provavelmente, se vocês soubessem alguma encarnação deste que está falando para vocês, provavelmente vocês não iriam querer fazer selfies depois da palestra e postar a foto no Facebook do lado do palestrante e dizer: eu estou no lado deste homem, este homem é um ser de luz. Não queiram saber. Provavelmente seria uma foto que nós não gostaríamos de tirar, porque o nosso passado está repleto de sofrimentos. Mas a vida, gente, a vida, a encarnação, ela não serve ao sofrimento. Uma outra reformulação importante que nós temos que fazer ao encaminharmos as conclusões da nossa reflexão é de que a doutrina espírita precisa servir nos seus ensinamentos para nós cultivarmos a felicidade e não o sofrimento. Por vezes nós nos demoramos muito falando de morte, de sofrimento, de dores, de doenças e de infortúnios. De fato, a doutrina espírita deve servir para acolher a dor, mas ela precisa oferecer outro produto. Às vezes nós falamos demais nas aflições, mas nós precisamos falar muito mais dos motivos de felicidade, dos motivos de alegria, falarmos da bênção que é nós estarmos no dia do aniversário do nascimento de Allan Kardec, no dia 3 de outubro, numa das mais belas cidades do Brasil, nos encontrando com milhares de pessoas que comungam com o mesmo objetivo de felicidade, estudando uma doutrina libertadora e que nos dará condições de sermos mais felizes e finalmente construirmos na nossa existência um plano de paz e um plano de felicidade. É por isso que, independente das nossas situações, é necessário cada vez mais fazermos uma releitura da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela pode e deve fazer parte das nossas cogitações de esperança. É uma doutrina que surgiu para nos fazer sorrir, para nos fazer mais felizes e para fazer sentido para cada um de nós na existência que nós carregamos, rumo a dias mais felizes. Eu tenho certeza que, por estarmos em Gramado no dia de hoje e termos passado por dias nublados, dias tristes, dias chuvosos, eu tenho certeza, amanhã de manhã eu quero dividir esta informação com vocês, já que eu serei o primeiro palestrante do dia de amanhã. Eu tenho certeza que vai fazer sol amanhã, porque ninguém merece estar em Gramado no
8º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, abaixo de chuva o tempo todo. Não é possível. Vai ter sol amanhã de manhã. Vamos combinar amanhã de manhã de revisar se isso não é verdade. Eu não sei vocês, mas amanhã será um dia de sol para todos nós. Será a possibilidade de um sol brilhando dentro de nós, porque nós estamos na cidade das flores. Nós estamos na cidade que nos inspira a renovação. Nós estamos na cidade que cultiva a possibilidade de um canteiro de alegrias dentro da nossa alma. E amanhã nós vamos renascer da mesma forma que os pássaros despertam, sempre a cantar. Às vezes, muitas vezes, nós nos vemos caminhantes e viajantes de um tempo de sofrimento. Mas assim como as nuvens passam, assim como os dias abrem, novas oportunidades de esperança surgem a cada momento na nossa existência. E num pequeno poema, para concluirmos a nossa fala, que nos fala sobre isso, na estrada de viajantes que somos, alguém nos diz: anda, avança, viajante do tempo, não são teus os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breus. Assim, como o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tem os pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez num passado sofrido choras as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. Logo, os sofrimentos passarão. Logo virão os dias amorosos e esperançosos, do clarear da brilhar do sol. E ficarão para trás os sofrimentos que agasalhamos em tantas oportunidades. Logo virão as glórias nos braços de Deus. Até amanhã, com um belo sol, se Deus quiser, brilhando em cada um de nós. Muito obrigado. Parabéns.